Bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente para começar a aula 6 do curso de Introdução ao Cálculo da Tarifa. Hoje, nós vamos falar sobre um item que é extremamente importante, que é o item frota operacional, tá? E frota total também, como a gente encaixa a frota, que é, né, talvez o item mais importante em termos de investimento em um sistema de transporte público por ônibus. Então, a gente vai falar dos ônibus hoje. E aí, a ideia é que eu apresente alguns dados também estatísticos do panorama de quantitativo de ônibus disponíveis no Brasil. E aí depois a gente entra nos cálculos especificamente ditos. E aí depois, no final, a gente faz um exemplo aí para poder ilustrar o que nós vamos falar. Então, vamos seguir aqui. Então, ele, como está aqui, é o ativo que roda o sistema. Tá? Então, onde estamos no curso? Só repassar rapidamente. Então, primeiro, a gente trabalhou o que significa passageiros equivalentes, passageiros totais, gratuidade. Nós aprendemos como calcular, né, o que é o passageiro equivalente, que é muito importante para a gente calcular quem é que paga o sistema para chegar na tarifa de equilíbrio, que é diferente da tarifa pública. Depois, a gente avançou para a parte de quilometragem, e aí a gente viu, dentro daquela master do transporte, como é que se calcula a quilometragem pela quantidade de linhas, os horários disponíveis, né, quantidade de ônibus que você vai disponibilizar para cada tipo de serviço, tá? E aí hoje nós estamos chegando no item 1.3, que é o item frota, que aí esse item ele fecha o combo de dados operacionais, tá bom? Então, agora a gente vai seguir para o terceiro pilar, que é frota total. E a frota, para vocês entenderem, ela entra dentro da tarifa, ela tem mais ou menos em torno de 25% do custo da tarifa. Só que esse 25% de custo, ele não envolve só a remuneração do capital, ou seja, a remuneração do investimento em frota, mas também tem que ter a questão da depreciação. E aí essas duas coisas a gente vai tratar quando a gente fala de frota, tá? E lembrando que isso é parte de custo fixo. Então, nos próximos módulos, nós vamos falar de custos fixos, custos variáveis, e vamos hoje apresentar a conexão entre eles. Então, retomando aqui rapidamente, passageiros equivalente a gente pode fazer uma conta bem rápida, que a gente falou nas aulas 2 e 3, que é o custo total sobre passageiro equivalente. A parte de quilometragem programada, que foi falado entre as aulas 2, as aulas 4 e 5, né? E ali a gente mostrou como é que a gente chegou em cada quantitativo de quilômetro para conseguir fazer a quilometragem programada, olhando a análise num dia útil, fazendo análise de sábados, domingos e feriados, análise mensal, análise anual, sazonalidade, tudo isso é a base para a gente fazer o dimensionamento do que nós vamos falar hoje, que é a frota total. E aí, com isso, a gente vai, além da gente chegar na frota total, essa frota total, ela também nos ajuda a chegar num cálculo importante, que é o cálculo do custo por veículo, tá? E aí, quando você calcula o custo por veículo, vamos fazer aquela questão da imaginação, até que eu falei da última vez lá do Palácio da Memória, né? Quando você entra no ônibus, você não pensa nisso que eu vou falar agora. Entendeu? Eu, como passageiro, comecei a pensar só depois que comecei a trabalhar com isso. Mas você
entra no ônibus, tem um motorista lá, e em algumas cidades ainda tem cobrador, né? Antigamente, praticamente todos os ônibus tinham um cobrador ali, né, cobrando a passagem ou verificando o bilhete e tal. E hoje em dia, menos. Tá? E aí, o que que você pensa quando você entra ali? É o motorista, ele está dirigindo o veículo no limite, recebendo a passagem e dando troco, né? Caso de pagamento em dinheiro. Mas tem um universo por trás. Então, tem os programadores de linha, tem o fiscal que fica liberando ali, ou o despachante que fica liberando o ônibus para sair na hora certa, tem os mecânicos, tem ônibus reserva lá na garagem ou em alguns pontos estratégicos da cidade, para caso que os ônibus estraguem. Tem o motorista do reboque, que se o ônibus estragar, para ir lá. Tem mecânicos. Tem todo um universo de pessoas, né, de pessoal, por trás dessa operação. Então, o motorista ali, vamos dizer assim, finalmente, é só o que a gente enxerga. Mas por trás tem muita coisa. Vamos lá. Então, hoje, o que nós vamos passar aqui? Vamos fazer um panorama nacional de termos de quantitativo de ônibus e alguns indicadores interessantes que vocês vão ver a importância deles. Um dos indicadores, tem um indicador que, na verdade, ele desdobra em dois, que é a idade da frota. E aí, dentro desse indicador idade da frota, você tem a idade máxima da frota, ou seja, até o máximo de anos que aquele veículo pode ser utilizado para a operação. Tá? E tem um outro indicador, que é a idade média da frota. Tá? E vocês vão perceber que eles se relacionam. E é importante que a gente entenda essa relação para a gente para ter uma visão do sistema, tá? E uma visão até de como está o setor de transporte público no Brasil, tá bom? Então a gente vai fazer um panorama rápido para eu explicar para vocês algumas coisas interessantes. Depois, a gente vai passar para uma parte que é dominar as duas equações. Quais são as duas equações? A equação de frota total por tipo de veículo e a equação de frota total, que envolve frota operante e frota funcional. E aí a frota funcional, ela é uma parte da frota operante, porque tem uma parte ali que a gente chama de a reserva de frota, que é necessário existir para cobrir eventuais acidentes, quebras e até mesmo manutenção preventiva, etc. Tá bom, gente? E, por fim, a gente vai estudar, fazer um estudo de caso de um sistema de uma cidade média, em torno de 144 ônibus, que já é um sistema com bastante veículos, né? E aí apresentar algumas instruções práticas, enfim, e aí com isso a gente termina o módulo 3. Beleza. Então agora vamos falar um pouco do panorama nacional. Segundo o Senatran, em 2015, em dezembro de 2015, a gente tem uma frota de 620 mil veículos registrados a cadastros de placas oficiais. Só que, na verdade, desses 620 mil, em torno de 400 mil são que estão em circulação de fato. E aí, esse aí é uma fonte do Sindpeças, também de 2025. Só que desses 400 mil, eles são divididos entre ônibus urbanos, ou seja, a gente são os ônibus urbanos convencionais, parte deles são utilizados na operação, parte deles não são utilizados na operação, tá? E os outros são... Ele cortou aqui para mim, eu não sei se foi só para mim, tá? Mas você tá me ouvindo, tá? Então, Não cortou para mim, ficou não. um tempo bem cortado para mim. Não cortou, né, Ana? Então segue Não, aí. para mim, não. Então tá. Então vamos lá.
vou voltar aqui. Então, segundo o Sindpeças, temos 400 mil ônibus. Desses, eles são divididos entre ônibus urbanos, ônibus rodoviários e ônibus de fretamento. Os ônibus urbanos, eles podem ser utilizados na operação, assim como existem ônibus que são, por exemplo, ônibus muito mais antigos, são comprados por construtoras para levar funcionários para as obras. Então, você pode ver um ônibus urbano rodando, mas não necessariamente ele ser um ônibus de um transporte público urbano, um sistema convencional de uma concessão ou de um contrato, de uma permissão, tá? E aí, segundo a NTU, o anuário de 2024-25, a gente tem 107 mil veículos. Então, a gente está falando de muita coisa, muitos veículos. E esses são os veículos que fazem parte dos sistemas urbanos regulados. Tá? E aí, dentre esses, temos os contratos de concessão e temos as permissões, ok? Que são contratos que não têm, na verdade, uma concessão de acordo com a lei, com as leis de concessão que nós temos, mas eles são regulares, tá? E por isso eles, por serem regulares, eles têm uma tarifa. E aí, qual a ideia disso aqui? A ideia disso aqui é apresentar para vocês o panorama do mercado em que nós estamos trabalhando, tá? E aí, seguindo, a gente tem uma outra coisa que é interessante a gente fazer uma análise, que é o envelhecimento da frota. O Brasil, ele vem num processo crescente de envelhecimento da frota. E isso aqui pode ser uma janela de oportunidade. Mas primeiro eu vou passar aqui. Então, qual é a ideia? Passar a ideia. A ideia é a seguinte: sem renovação de frota, o custo por quilômetro sobe e a qualidade cai. E aí, qual é o resultado disso? Pressão na tarifa. Por quê? Olha que situação. Quanto mais velha a frota, maior é a pressão sobre o custo e, na prática, maior deve ser a tarifa. Só que uma tarifa maior com o quê? Com uma qualidade menor. Então, na verdade, é uma dupla perda. Por quê? É uma frota que não gera uma eficiência operacional e, por outro lado, que gera um custo mais alto. Então, como é que você contrapõe isso? Você contrapõe isso com o investimento em renovação de frota. Recentemente, o BNDES ele disponibilizou um plano de renovação de frota, tá? Em torno de, salvo engano, alguns bilhões, tá? E aí, isso é uma janela de oportunidade. Por quê? Porque os municípios que precisam, de forma mais acelerada, de renovar suas frotas, eles precisam fazer com que as empresas que operam se enquadrem, né, se encaixem nos padrões mínimos necessários para a aquisição desses empréstimos. Então, também é uma janela de oportunidade. Tá? Então, seguindo aqui, para vocês terem uma ideia, a idade média da frota em 2011, que foi a última referência, tá? Era um ano que a idade da média da frota diminuiu muito. Por quê? Porque naquela época teve vários planos de financiamento e aí as empresas conseguiram renovar muito os ônibus, comprar ônibus, Finame, várias outras fontes de financiamento. Então, houve uma renovação acelerada até 2012, 2013. Tá? E aí, mais dados. Em 2022, a idade média estava em torno de 5 anos, ou seja, próximo do ideal técnico, tá? 2023, isso já deu um salto para 6 anos e 5 meses. Houve uma alta acentuada. E, muito provavelmente, isso aqui aconteceu por quê? Porque houve uma renovação, um plano de renovação ali durante a pandemia, né? E aí, o que aconteceu? Depois isso cessou. E veio também um aumento da taxa de juros. E esse aumento da taxa de juros diminuiu a
o apetite por renovação, uma vez que o custo do financiamento é alto, estava alto, né? Então, diminuiu a... Aí, e uma outra coisa, crise econômica. Crise econômica leva o quê? Uma redução da demanda. A redução da demanda faz com que as empresas de ônibus tenham menos recursos e eles também um ambiente de risco desfavorável para um investimento em CAPEX, que é, no caso desse setor que nós estamos estudando, comprar ônibus, literalmente, tá bom? E aí nós temos um panorama em 2025, que é um panorama de 7,1 anos, ou seja, a gente está, nesse momento, com maior envelhecimento de frota em 30 anos. Então, a gente está passando por uma crise no setor. E aí, isso converge com o que nós falamos em algumas aulas atrás, com a questão da publicação do Marco da Mobilidade. E aí, a gente pode olhar isso aqui de duas maneiras. A primeira maneira é olhar pelo lado negativo, ou seja, olha, estamos em crise, a situação está precária, e a outra maneira é, olha, tem uma janela de oportunidades enorme. Por quê? Porque tem muita coisa por fazer. As empresas, provavelmente, vão ser forçadas daqui para frente a renovar a frota, e aí pode ser que venha aí uma oxigenação no sistema através de financiamento, principalmente financiamento direto e subsídio vindo do governo federal através do Marco da Mobilidade. Então, esse é um panorama interessante da gente ter consciência. Outra coisa é, por que envelhecer é caro? Isso aqui é bem lógico, mas eu acho que vale a pena a gente refletir sobre. Porque o consumo sobe, quanto mais antigo o motor, mais gasta combustível. E aí isso impacta no quê? No custo variável. O custo variável sobe. A manutenção cresce. Peças e mão de obra especializada, ou seja, você aumenta o custo por quilômetro, uma vez que você aumenta a necessidade de manutenção, tá bom? A reserva fica pressionada. Reserva de quê? Reserva de ônibus. Por quê? Porque tem uma regra de que uma idade, quando você tem um sistema com uma idade média baixa, você precisa de ter uma reserva de ônibus também baixa. Por quê? Porque você tem uma incidência de quebras menor. E você também você precisa fazer o ciclo de paradas para manutenção dos veículos também é menor. É maior, na verdade. Então, você tem um ciclo maior de manutenção. A gente tem carro, a gente sabe, se você tem um carro novo, você faz aquela manutenção preventiva que você leva na concessionária a cada 6 meses, ou a cada 10 mil quilômetros, ou 15 mil, vai depender do tipo de veículo. Agora, quando o seu veículo é antigo, você tem que, de tempos em tempos, ou ele quebra, você levar ele no mecânico, ou você vai diminuindo isso. O que era 15 mil passa a 10 mil, o que era 10 mil passa a ser 7 mil, enfim. Então, você vai levando ele mais rapidamente e isso pressiona o custo, tá? E a qualidade percebida. Quando você entra num veículo novo, é diferente de quando você entra no veículo antigo. Então, um veículo novo, ele é mais silencioso. Os veículos mais novos já estão vindo, boa parte, com ar-condicionado, com a questão da acessibilidade. Então, a tecnologia ela vai ajudando também na qualidade do serviço ofertado. Tá bom? Então, por que agora, vamos chegar agora na ideia da frota. Então, fizemos o panorama total, agora vamos chegar no objetivo do nosso estudo de hoje, que é a frota. Então, por que a frota é a peça central da conta? Ela entra em duas partes. Ela entra no CAPEX, ou seja, no capital investido, ou seja, sem ônibus não tem operação. Basicamente é isso. Então, esse é o ponto-chave do negócio. Então, a gente olhando pelo investimento em ônibus, a gente tem que olhar pela ótica do CAPEX. Ou seja,
a gente tem que... As empresas, se for uma operação, mesmo que seja uma operação pública, por exemplo, em Maricá, que tem a empresa municipal de transporte por ônibus, em que eles investem com dinheiro da prefeitura, não importa. Isso aqui é a mesma regra, tá? Então, público ou privada, a ideia é a mesma. Você precisa de investir para operar. Em quê? Frota principal. E aí, quando a gente fala de frota, gente, a gente tem que analisar dois preços. Um ônibus, ele não é um veículo que você chega numa concessionária e compra. Ele é diferente. Você vai ir numa empresa que vende chassi, Mercedes, Volks, enfim. E você vai depois numa encarroçadora, que a gente chama, Marco Polo, Comil, enfim, tem várias no Brasil. Inclusive, o Brasil está entre os melhores, um dos países que produz as melhores carrocerias do mundo de ônibus. Tá? A Marco Polo é uma liderança mundial. E aí, então, você compra primeiro o chassi, comprou o chassi, você vai chegar na carroçadora, na empresa que a gente chama de encarroçadora, que vai lá e vai encomendar um ônibus, né, uma carroceria, com base naquele chassi que você comprou. Então, o chassi ficou pronto, ele vai para a empresa que vai montar, que vai disponibilizar, encaixar o chassi e fazer toda ali essa conexão. Aí, depois disso, o ônibus está quase pronto para a operação. Por quê? Porque depois que esse ônibus tiver com a carroceria encaixada no chassi, ele vai para a parte de configuração dos equipamentos de segurança, tecnologia embarcada, todos os módulos, a parte de adaptação para a questão de toda a acessibilidade que é necessário, todas aquelas regras que existem as normas da BNT para isso, tá? Bom, além disso, só ter ônibus funciona? Não. Por quê? Porque você precisa ter garagem, ter oficina, ter terreno. Dentro da garagem existe toda uma questão de licenciamento ambiental, porque a lavagem dos veículos gera uma água com resíduos, material particulado, óleo, enfim. Então, tem que ter toda uma adaptação da garagem e isso ser homologado, tem que ter um licenciamento ambiental. Aí depois entra a parte de bilhetagem eletrônica, ITS. Esses ITS são, assim, são os validadores, é o GPS, é o módulo, por exemplo. Hoje, vários sistemas obrigam que as empresas tenham câmera nos ônibus, então tem que ter um módulo que faz todo, não só grava as imagens, mas conecta a imagem com o dado do GPS e o dado da bilhetagem eletrônica, ou seja, e cada vez mais isso está mais moderno e gera mais informações, tanto para a questão de segurança, controle e ajuda na otimização da operação, tá? E a questão dos veículos de apoio. Quando você fala de veículo de apoio, são automóveis mesmo, para fazer talvez um deslocamento de pessoas, assim como caminhões reboque também, que, dependendo do sistema, tem a obrigação de a empresa que oferta serviço, a cada X quantidade de veículos, ter um caminhão de reboque. Bom, isso é a parte de investimento e capital. Depois a gente entra na parte de OPEX, que é a operação propriamente dita. Então, ali, você tem que investir ou gastar para manter. Então, você investe em combustível, arla, lubrificante, a parte de rodagem. Quando a gente fala rodagem, a gente coloca duas coisas, que é pneu e recapagem. O que é recapagem? É literalmente um pneu. Quando você compra um pneu novo, tá? Um pneu desses veículos pesados, ele pode ser reaproveitado algumas vezes. Então, normalmente faz-se duas recapagens. Então, o custo da recapagem ele entra aqui no nosso cálculo e você tem que estabelecer esse parâmetro. Normalmente a gente usa duas recapagens, mas dependendo do tipo de solo, você pode só ter uma recapagem. Por quê? Porque é um solo muito específico, tá? Até eu já vi estudos que chegaram a 3 recapagens, mas aí chega num momento
que acaba não valendo mais a pena, que é melhor você comprar um pneu novo, tá bom? Aí depois entra na parte de pessoal, e aí envolve motorista, cobrador, mecânicos, toda a parte que dá o suporte para o ônibus funcionar. E aí, saindo dali, entra na parte administrativa, seguros, tributos, tá? E essa parte, ela entra na tarifa não só como custo variável, mas como um custo fixo mensal, dependendo do tipo de custo. Já o CAPEX, ele entra na tarifa como o quê? Como eu tinha dito lá no início da aula, depreciação e remuneração do capital. Então, a frota é o vetor que conecta os dois pontos, que define. Quem define a frota total define o CAPEX e reparte o OPEX, ou seja, ele define quanto que deve ser investido e como esse investimento ele é dividido ali no custo da operação. Bom, vamos lá. Então, indo para a fórmula propriamente dita. Frota total, ela é o quê? É igual a frota operante mais uma frota funcional, e é chamada também de frota reserva. A frota operante é, de fato, a frota que vai estar na rua trabalhando. E a frota reserva é um percentual que deve estar disponibilizado e não sendo usado, tá? Não pode ser usada como frota operante. Por quê? Porque ela é o STEP. É aquela que, se der algum problema, tem que estar disponível. Tá bom, gente? Então, eles são veículos destinados à substituição dos que saem da operação por motivo de quebra, vistoria ou manutenção preventiva. Tá? Sem ela, há um comprometimento para dar a quilometragem programada. Então, vamos seguir. Então, frota operante. O que é o frota operante? A frota operante, a gente retoma as aulas anteriores. A gente precisa saber quantidade de partidas no pico, o tempo de ciclo, ou seja, o que é o tempo de ciclo? É o tempo que o veículo demora para sair do ponto A para o ponto B, o ponto inicial, ponto final, do ponto final para o ponto inicial. E aí ele começar de novo esse ciclo, tá? Então, esse tempo de ciclo, a gente tem que calcular, e aí, junto com isso, a gente, com as partidas no horário de pico, a gente consegue fazer um dimensionamento da quantidade de veículos que a gente vai precisar para aquela operação. Tá? Então, tem algumas leituras aqui interessantes. Por exemplo, a bottom-up, que cada linha calcula a frota operacional por linha da seguinte maneira: é a frequência vezes o tempo de ciclo. E aí, a frota operacional do sistema é a soma de todas essas frequências versus tempo de ciclo de cada linha. Depois, a top-down, a partir das partidas programadas na hora de pico e do tempo médio de ciclo. Esse é o mais fácil de fazer, tá bom, gente? Isso aqui, na verdade, normalmente vem junto com aqueles dados que eu disse na aula passada, que são fornecidos pelo pessoal da engenharia de transportes. Mas nós temos condições de calcular se nós tivermos essas informações também. Mas o que dá a frequência, tempo de ciclo, aí vem da matriz de origem e destino, que aí é aquela base que tem que vir, aí sim, de um estudo, de uma pesquisa, e muitas vezes envolve a engenharia de transportes, que aí já está indo além do que nós estamos trabalhando aqui, tá bom? E, bom, então a regra de bolso. A frota, ela tem que ser dimensionada não pela média, porque senão a gente vai cometer um equívoco. Qual é o equívoco? De subdimensionar essa frota, porque uma vez que o que pesa é o horário de pico, então tem que ter uma frota suficiente para carregar. Desculpa, tem que ter uma frota suficiente para carregar o número de pessoas que necessitam utilizar o serviço no horário de pico, tá bom? Então, você não pode mencionar uma frota pelo que você carrega no domingo, nem em dias úteis de baixa demanda. É sempre
Horário de pico dos dias que você tem maior necessidade de uso. Bom, vamos lá. Então, agora vamos falar sobre a frota funcional. Para que ela serve? Ela serve para quebras súbitas, manutenção preventiva, vistorias, inspeções, acidentes de trânsito. E sem ela, o que acontece? Por exemplo, se um ônibus quebra no meio da manhã, o que acontece? Estraga toda a operação. A viagem seguinte não sai. O headway, que a gente chama, né, que é o tempo entre dentro de uma linha, uma saída e outra saída. Então, vamos supor, vamos pegar aqui um exemplo do ônibus rodoviário. Resende, Rio de Janeiro. Você tem um horário de 6h10 e um horário de 6h50. Qual é o headway? Nesse caso, é a diferença entre 6h10 e 6h50. Então, está dizendo aqui que é o quê? 40 minutos. Tá bom? Mas, num sistema urbano convencional, isso aí às vezes é curto. Então, são 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Então, se uma linha, se um ônibus sai a cada 10 minutos no horário de pico, se você tem uma quebra e não tem uma substituição, você pode dobrar. Então, às vezes, sai em 10 em 10, acaba saindo em 20 em 20, por exemplo, tá? Aí, com isso, o que acontece? O passageiro reclama, tá? E gera uma percepção de perda de qualidade, e o transporte ele está muito ligado com a questão da qualidade, regularidade e estabilidade, ou seja, as pessoas precisam desse serviço para chegar no trabalho. Então, se o serviço não é atendido corretamente, você está comprometendo toda a cadeia produtiva. E aí você compromete os estudantes que não conseguem chegar na aula, os funcionários que não conseguem chegar no serviço, o sistema de saúde que não consegue atender corretamente. Olha como é que é importante esse negócio. E aí, a parte de quilometragem realizada, ela acaba ficando menor do que a programada, e aí isso pode gerar multa contratual. Tá? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá é um sistema que tem 16 faixas de controle de qualidade. Uma delas é você ter ali uma quilometragem realizada próxima à programada. Se você não entrega isso, você tem uma glosa e você recebe menos por quilômetro. Então, você vê como é que é importante você ter a frota funcional adequada. Então, a frota funcional ela não é luxo. Muitas vezes, né, e estou falando isso por quê? Porque tem uma crítica da sociedade. Olha, eu passo na frente da garagem da empresa de ônibus, tem um monte de ônibus parado lá. Isso é um absurdo. Isso é dinheiro público que não está sendo usado. Está completamente equivocado, isso é ignorância. Por quê? Aquilo ali é uma condição para o contrato ser cumprido. Tá? Olha aqui como é que a gente, com informação, a gente às vezes muda a visão. Bom, verdade. Então... Verdade, né? Porque a gente todo mundo, eu sempre escutei falar isso, de a pessoa falar assim, nossa, olha quanto ônibus parado aí e tá sem ônibus. Pois é, tá vendo? É interessante, né? É um curso técnico, mas ele tem uma parte social que é interessante também, que é essa informação acaba desmistificando algumas coisas, né? Mas vamos lá. Agora, a parte de regra prática. Quanto de reserva deve ser adotada? A ANTP, a metodologia, ela fez estudo com muitos municípios, muitos dados. E aí tem uma regra de bolo, que é o seguinte: quanto mais jovem é a idade média da frota, menor é a frota funcional necessária. Tá? Então, tem um mínimo de 5%, que são para sistemas mais jovens, com a idade média baixa, com boa manutenção. Por quê? Porque tem uma margem pequena de quebras e uma necessidade, como eu falei, aquela questão da manutenção, você não precisa... o tempo entre os períodos de manutenção é maior, tá? Então, você consegue, ao longo do tempo, distribuir de uma maneira ótima, de tal sorte que você precisa de ter 5%. Bom, em média, tem se utilizado 10%, ou algo entre 5% e 10%. Alguns estudos recentes que eu fiz, eu cheguei em 8%, aplicando
alguns álgebra para poder chegar nessa média ajustada, uma vez que não eram veículos tão jovens, mas também nem tão velhos. Então, é uma idade média, vamos supor, que se girem entre 3 e 4 anos, estou dando um exemplo só, e aí você chega num percentual de frota reserva de em torno de 8%. Mas a mediana é 10%, de acordo com a metodologia da NTP, e essa é a referência que a gente tem e que é usada uma vez que você não tem uma frota muito nova, tá bom? Bom, e no máximo a gente estabelece o valor de 15% para sistemas em que a frota está envelhecida ou dependendo do tipo de terreno. Porque se é um terreno sílico-argiloso, a gente chama, que é um terreno em que tem muito estrada de chão, né? Que ali você desgasta de maneira muito mais acelerada o veículo. Então, a chance de quebra desse veículo é alta. O Brasil está se tornando cada vez mais um país em que as estradas estão sendo asfaltadas. Mas a gente sabe que muitas das estradas asfaltadas também são estradas de qualidade baixa. E aí, também, dependendo do tipo de piso, mesmo sendo um piso asfáltico, ele pode gerar uma maior necessidade de manutenção, e aí você chega no máximo ali. Mas tudo isso é justificável, tá bom, gente? Pode falar, Ana. Não, é porque mais para as cidades do interior, por exemplo, aqui em Resende, né, que a gente tem ali Fumaça, então, Serrinha, que aí as estradas são mais, como você falou, de terra, né? Uhum. Então, aí provavelmente aí tem que ter uma... Que nunca, não acontece isso, né? Então, isso... Por que como a gente está estudando uma metodologia que ela é a base para cálculo em qualquer município do Brasil, a gente tem que levar em consideração a diversidade, a heterogeneidade do nosso país. Então, a gente não pode descartar esses municípios menores, né? Apesar de que a gente tem contato mais com lugares onde há um nível de urbanização maior, e aí, quando eu digo urbanização, tem a ver também com a parte de infraestrutura de via, ou seja, o piso asfáltico, tá? Mas mesmo assim, é importante que a gente leve em consideração. E aí, por que eu falo isso? Isso aqui já teve discussão com relação à questão da caixa preta do cálculo da tarifa. E aí pegam aí um técnico que não conhece da tarifa, fala assim: você utilizou 10% de frota reserva, ou frota funcional, sendo que você poderia ter usado os 5%, mas peraí, qual a idade média da frota? Será que esses 5% de fato ele corresponde à realidade? Então, na ausência de cálculo, na ausência de ter gente indo lá e verificando e validando, essa planilha ela traz esses coeficientes, né? Mínimo, média, máxima, para que seja aplicável, uma vez que nem todos os municípios têm capacidade, têm aparelhamento técnico para fazer esses cálculos na unha, tá bom, gente? Apesar de que esses valores aqui, eles, de fato, impactem muito no custo da tarifa. Por quê? Vamos pensar, você tem um sistema em que teve um investimento de 10 milhões em frota, tá? Então, se você somar o valor da frota daquele sistema, são 10 milhões de reais. Se você colocar 10% de frota reserva, quer dizer o seguinte, é 1 milhão a mais que você inclui ali em termos de CAPEX e de depreciação e outros custos que tem que ser remunerados. Então, realmente é importante. Por isso que a gente tem que justificar, muito bem justificado, o uso de cada parâmetro desse, tá bom? É isso, então eu vou seguir, tá bom? Se tiver alguma dúvida, só parar aí. Beleza, então, seguindo. Existem mais classes do que essas aqui, mas
no cálculo da NTP, a gente está focado no sistema municipal, urbano, mas esse cálculo pode ser utilizado para sistemas intermunicipais e sistemas interestaduais. E já vi casos do uso dessa mesma modelagem para transportes sem ser de ônibus, por exemplo, transporte aquático. Tem uma lógica parecida, tá bom? Vamos lá. Então, nos sistemas urbanos, existem basicamente esses 7 tipos: micro-ônibus, mini-ônibus, midi-ônibus. Esses são os ônibus menores, tá? O ônibus básico, esse ônibus básico a gente costuma dizer que é o 1721. 1721 é o quê? É o tipo de chassi, mas que está ligado ao tamanho do chassi, tá bom? E ônibus padrão, e aí o padrão ele tem um tamanho parecido com o ônibus básico, só que ele tem algumas características. Não sei se vocês já ouviram falar, quando eu falo ônibus padrão, o que significa. Mas muito provavelmente vocês já andaram no ônibus padrão. Qual a diferença básica do ônibus padrão para o ônibus básico? O ônibus básico, ele é um ônibus que o motor é dianteiro. Tá? E no Brasil, gente, isso é disseminado. Até tem outra crítica que é: o ônibus parece um caminhão. E, de fato, o ônibus, o motor é dianteiro. E se você vai em outros lugares do mundo, você não vê esse tipo de ônibus. Você entra, o ônibus ele tem piso baixo, ou seja, não tem aquela escadinha para você subir. A entrada do ônibus é quase da altura da calçada, tá? Esse ônibus padrão, ele por o motor ser traseiro, ele também gera um maior espaço interno, ele gera um menor ruído dentro do veículo, a qualidade do serviço aumenta e também a parte do motorista, o impacto da operação com relação à saúde desse motorista é menor, uma vez que ele não está ao lado do motor, ali que gera um ruído de fato, tá? Então, essa é uma discussão que o ideal, olhando para um futuro em que o ônibus continue sendo o principal meio de transporte público, que todos os ônibus se tornem um ônibus padrão. Mas, para isso, precisa que o piso seja asfáltico, o piso não tenha buraco, que, enfim, os ônibus sejam financiados, porque são ônibus mais caros, eles consomem mais o motor traseiro, e a característica do padrão são veículos mais pesados, praticamente todos têm ar-condicionado, eles consomem mais. Então, o custo variável do veículo padrão é maior também, tá bom? Mas é isso. Então, aqui nessa coluna tem um comprimento, então, ou seja, o básico e o padrão tem o mesmo comprimento, depois a gente começa a entrar nas categorias, os ônibus articulados e biarticulados. Os ônibus articulados, eles são utilizados naqueles corredores, como no Rio de Janeiro, chamado de BRT, que é Bus Rapid Transit, que é um modelo que foi criado, salvo engano, ele foi utilizado na Colômbia, em Medellín, é um dos sistemas mais avançados. No Brasil, foi implementado em Curitiba, em que você, na verdade, ele é análogo ao metrô, porque você não tem pagamento interno, o embarque ele é feito no mesmo lado do motorista, porque ele na maioria dos casos, o ônibus ele passa por linhas segregadas, por faixas segregadas só para ele, tá? E aí o embarque é feito em nível da plataforma, então a porta do ônibus ela é numa altura maior e não tem escada, ou seja, você tem ali um sistema, normalmente isso é utilizado para transporte de massa, ou seja, onde você carrega muitos passageiros, milhares de passageiros. Esse serviço ele é um serviço que vem sendo implementado, não só no Brasil, como em vários lugares do mundo. Na Turquia,
tem casos de muito sucesso da implementação desse BRT. Eu posso ter cometido um equívoco se foi a Colômbia que imitou a gente, mas eu sei que tem lá o Jaime Lerner, lá em Curitiba, que desenvolveu esse serviço e é fantástico, tá? Isso foi um caso de grande sucesso. E aí, o articulado são duas composições, uma que tem o motorista e uma outra que é um vagão. E o biarticulado é essa que tem um motorista e tem 2 vagões, tá? Então, articulado ou biarticulado. Bom, vamos lá. Então, aqui, a gente vai entrar naquela questão que eu falei da idade máxima da frota. Por quê? A partir de uma certa idade, o veículo já passa a gerar risco para o motorista e para os passageiros e para o sistema de trânsito, para o trânsito da cidade, tá bom? Então, existem essas regras básicas estabelecidas na metodologia da NTP, que é micro-ônibus tem uma idade máxima de 5 anos, mid 5, mini 5 anos, mid 8, ônibus básico 8, padrão, por ser um ônibus maior não, mas um ônibus com maior qualidade, ele 10 anos, os ônibus articulados 12 anos e biarticulado 12 anos. São ônibus mais caros também. Então, por isso, por que isso importa para a tarifa? Porque quando a gente vai calcular o valor da depreciação, a gente utiliza o método de Colli, que é um método que é o inverso dos dígitos. E o que significa isso? Vou tentar ser objetivo e prático. Você tem sempre um valor residual. Eu já até falei isso em outra aula. O valor residual é quanto que, no final desse ciclo de vida do ônibus na operação, ele sobra em termos de valor do ônibus novo. Então, se o valor residual pode ser 20%, 10%, 5%. Mas o ideal sempre que haja valor residual, uma vez que, se você não tiver valor residual, o que vai acontecer quando você deprecia 100%? Automaticamente, numa concessão, esse veículo vira um bem reversível. Ou seja, esse veículo deixa de ser da empresa operadora e passa a ser do poder concedente. E aí isso gera um outro problema que a gente pode conversar depois, mas se vocês tiverem dúvida com relação a isso, é importante estar bem esclarecida essa questão, tá bom? Então, a idade máxima define o horizonte de depreciação, o custo de peças e serviços por faixa etária e a exigência de investimento contínuo de CAPEX. Isso eu vou voltar a falar com vocês em aula futura, tá? Bom, então a frota total por tipo de veículo. Aí você fala assim, pô, mas tem tanto veículo, como é que eu faço? A gente vai fazer, na verdade, um estudo específico para cada tipo de veículo. Então, na planilha você tem colunas, quantidade e idade, né? Quantidade e idade por ônibus mid, mini, dependendo. Ali não precisa de colocar todas essas colunas, porque vai depender dos ônibus que tem disponível no serviço que você for calcular. Então, vamos supor que numa cidade só tenha ônibus convencional e mid ônibus. Você vai ter 2 colunas. Quer dizer, na verdade, você tem 2 blocos de colunas, em que você tem a idade e a quantidade, tá bom? E aí, cada uma dessas vai ter uma especificidade, um valor. Então, quando você vai lançar na planilha o preço, vai lançar o preço do chassi da carroceria do MID, o chassi da carroceria do ônibus comum. Isso vai expandir para a quantidade de tipos de ônibus disponíveis naquele serviço, tá? Bom, então, a frota total do sistema é calculada da seguinte maneira. A frota total do tipo de veículo Z, ou seja, micro, mini, básico, padrão, e a quantidade de tipos de veículos de operação. Aí, essa fórmula aqui, ela se resume nisso que eu falei, que são esses blocos, e aí você vai somar qual é o CAPEX e depois entrar o custo variável para cada tipo desse de veículo. Então, por que separar por tipo? Porque quando você está falando de custo variável,
tem a parte do CAPEX, tá? Que é fácil de entender, e tem a parte também do custo variável. Ou seja, vamos fazer aqui um exemplo, vamos supor, você tem um carro e uma moto. Você, para ir para o trabalho, quando vai de carro, você sabe que você gasta tantos reais de combustível. Se você vai de moto, você sabe que você gasta menos. É basicamente isso. Então, parte de combustível, rodagem, depreciação, vida útil, é específico por cada tipo de veículo, tá bom? Bom, então, a composição de faixa etária da frota é um dado e não uma média. Ou seja, é importante que você tenha isso em mente. Por quê? Porque o coeficiente de consumo ele varia de acordo com a quantidade, de acordo com a idade da média, a idade da frota. Então, uma frota que tem uma faixa entre 0 e 2 anos, o coeficiente que você vai utilizar para o cálculo de peças e equipamentos é em torno de 6%. Se é uma frota antiga, entre 8 e 10 anos, esse coeficiente passa de 6% para 10%. É análogo ao que a gente pode ver nos veículos particulares. Quanto mais velho, maior é o custo, com peças e equipamentos. Então, como ler isso? O gasto com peças e equipamentos, peças e acessórios, ele dobra entre um ônibus 0, 6%, e um ônibus com mais de 10 anos. Tá? Duas frotas com a mesma idade média e composições etárias diferentes têm custos muito diferentes. Então é interessante saber. Qual a idade média de sua frota? 5 anos. Tá. Mas se você tiver só ônibus 0 e ônibus com 10 anos, é diferente de você ter ônibus que estão entre 2 e 4 anos e 6 e 8 anos. O custo é diferente, tá? Então, é importante ter essa consciência. Não é só olhar um indicador e achar que isso vai te trazer ali informação suficiente. Então, por isso que na NTP é importante, nessa planilha é importante que você coloque a distribuição. Na prática, gente, é pegar o perfil da frota e imputar na planilha a quantidade de veículos por faixa e por tipo de veículo. Ponto. Feito isso, já resolve o problema. Vamos lá. Então, um caso aqui de 144 ônibus num município real, tá? Para vocês terem uma ideia. Vamos pegar um exemplo, município. Vamos pegar um município médio. Tá? Vou pegar um município de Campos, por exemplo. Na época, a Aura de Campos, eu tinha em torno de 150 ônibus. Então, é um município que tem em torno de menos de 500 mil habitantes, enfim. Mas já é um município grande que o ônibus, de fato, é muito importante para a população. Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui um modelo básico, um ônibus básico sem ar, ou seja, o 1721 sem ar, tá? E aí, ali tem 18 veículos de 4 anos, 48 de 5 anos, então você chega no subtotal de 120. Esse subtotal, eles são de básico. Mas ali também tem 24 veículos que são os padrão. Em Niterói, por exemplo, teve muitos veículos padrão. Só que com o tempo foi diminuindo essa qualidade, uma vez que a própria pressão econômica faz com que isso aconteça, tá? Haja uma deteriorização da qualidade do serviço. Mas aqui você tem 144 veículos. A minha pergunta para vocês: esses 144 veículos são todos esses veículos estão na rua? Resposta: não. Não. Por quê? Porque parte do veículo tem que ficar de uma backup ou Frota suporte. reserva ou frota funcional. Exatamente. Isso. Muito bom. Prestou atenção na aula. Vamos lá. Então, a resposta está aqui mesmo. Então, a gente tem 130 veículos que vão estar operantes. Nesse caso, a idade média busca a mediana, ou seja, é um sistema com a idade média próxima de 5 anos. Tá? A frota operante, então, em torno de 130 veículos. A frota funcional, 14 veículos. Tudo isso está lá nas instruções práticas. Então, o método da NTP, ele disponibiliza 2 documentos, né? O documento que é o manual e o outro instruções práticas. Então, é sempre bom
lê o documento. Tudo que eu estou falando aqui é um resumo, tá? A teoria está escrita lá nesse manual. E o outro é a instrução prática. Se olhou a instrução prática, você vê direitinho. Relativamente fácil de ver essa parte, tá? Então, para finalizar e agradecer a presença de vocês, onde a frota total entra na planilha de custos? Ela entra em várias partes, gente. Ela entra na parte de combustível, tá? Ela entra na parte de rodagem, então a parte de pneus e recapagens, tá? Por frota total, e essa frota total Z ali é porque você pega cada tipo de frota, tá? Bom, entra na parte de depreciação. Eu acho, Thiago, pode só tirar o seu som um segundinho, cara? Ela entra na parte de depreciação, e aí essa depreciação, como eu já adiantei para vocês, é o método de COLE, tá? Esse método de COLE é aplicado para cada tipo de frota e tem uma relação da faixa etária. Se você tem uma frota de mid, você faz um cálculo para mid, a depreciação, você vai ver ali o valor residual, dependendo do tipo de veículo. Esse valor residual aumenta, então 30%, 40%, 20%, ou 10%. Normalmente, os veículos articulados, esse valor é menor ainda, chega a 5%, tá? E a idade máxima também definida. Isso, gente, não existe uma regra de bolo. Por quê? Porque isso tem que estar em linha com o que o edital de licitação do município define. Então, isso é uma coisa que, na verdade, é arbitrada pelo poder concedente. Se o poder concedente definir um nível de qualidade X, o cálculo da tarifa, ele segue esse nível de qualidade, tá bom? Não o contrário, tá? Bom, e, por fim, a remuneração. Remuneração sobre o capital, e aí depois a gente vê a questão ali, qual é o percentual, a gente vai chegar lá, qual é o percentual que deve ser imputado em cima desse CAPEX para que você tenha ali o valor da remuneração do capital. Basicamente é isso. Só que, então, ela entra em duas partes, tanto no custos variáveis, proporcionais à quilometragem programada, tá? E quanto nos custos fixos. Então, por exemplo, um município, ele pode ter a mesma frota do que outro município, só que a tarifa ser menor. Por quê? Porque muitas vezes a quilometragem programada de um município é bem maior do que a outra. Então, você tem um impacto maior em termos de custo variável, tá? E não necessariamente você tem a quantidade de passageiros para aquilo. Vai depender da especificação da qualidade do serviço que aquele município estabeleceu. Então, ele pode chegar numa tarifa bem maior do que o outro, e aí ele tem que compor, através de algum subsídio, a receita daquele setor, daquele serviço, daquele sistema, para você manter a qualidade que foi pré-estabelecida, tá bom? Como diz na economia, não existe almoço grátis. Bom, e como é que a frota ela entra em um outro indicador, que é muito importante, que é o PMM, que é o percurso médio mensal. Ela entra da seguinte maneira: você tem a quilometragem programada e divide essa quilometragem pela frota operacional. E aí, no caso do PMM, não se usa a frota total. Por quê? Aí você vai estar maculando o cálculo. A frota total, ela tem a questão de funcionalidade, mas o que você usa mesmo é a operacional, ou seja, então se você tem 100 ônibus, então você usa só 90 na operação, você vai pegar a quantidade de quilômetros rodados naquele mês e vai dividir pela quantidade de ônibus que estão operando, tá bom, gente? E o que mede com isso? Quantos quilômetros cada veículo da frota a frota operante roda por mês, em média. E aí é que a gente vê a produtividade do ativo circulante. Então,
tem uma questão interessante, que é sistemas com corredor exclusivo e boa velocidade comercial têm PMM alto, em torno de 10 mil quilômetros. E o que é velocidade comercial? Velocidade comercial é, em média, a velocidade do veículo. Então, quanto maior a velocidade comercial, melhor é para o sistema. Por isso que existem esses corredores exclusivos para ônibus. Em São Paulo a gente vê muito isso, no Rio a gente vê, cidades grandes a gente vê isso. Porque quanto maior a velocidade comercial, menor o custo, menos frenagem, maior a qualidade do serviço e tem um ganho amplo. Quanto menor a velocidade comercial, pior é o sistema e muitas vezes você precisa ter mais ônibus para você cumprir o quadro de horários. Tá bom, gente? Então, a coisa vai explodindo muitas outras coisas, a gente vai ter a oportunidade de voltar nesse assunto. Então, é isso. Aí a parte de passageiros por veículo por dia é um outro indicador. Então, você vai pegar passageiros total, dividir pela frota. E aí, o que isso mede? Quantidade de veículos. Desculpa, quantos passageiros cada ônibus da frota operacional transporta por dia? É a média clássica de aproveitamento comercial. Então, isso aqui é interessante, por quê? Porque a gente começa a fazer uma comparação, isso é possível utilizar, isso é mais para política tarifária e política de transporte também, mobilidade urbana. O que é? E tem algumas referências. Quando você tem um passageiro por veículo dia alto, quer dizer, maior do que 500, são sistemas de alta demanda, boa produtividade. E quando o PVD for menor do que 200, você tem um sistema que é descolado da demanda ou com alta evasão. Tá bom, gente? Bom, então, os 3 pilares dos dados operacionais foram passados para vocês. Próxima aula, a gente começa a falar sobre custos variáveis, tá? É isso. Alguma dúvida? Eu só não entendi muito bem onde entraria a velocidade média lá do sistema naquela forma como você estava falando lá atrás. Aí, quando você falou aí. Tá. Porque aqui, pelo que eu entendi, é só distância, né? Não, então, a velocidade também influencia. Por quê? Beleza. Não, por que influencia? Porque imagina uma cidade que tem muito trânsito, Thiago. Na cidade que tem muito trânsito, como é que você vai cumprir um quadro de horários que de uma linha tem que sair a cada 5 minutos? Vamos supor que uma linha... vou pegar um exemplo do Rio de Janeiro, tá? Um ônibus, uma coisa que não existe agora, porque lá tem outros tipos de sistema mais complexo. Mas eu vou dar um exemplo, tá? Um ônibus sai de Copacabana e vai para o centro do Rio de Janeiro, tá? Ele, teoricamente, tinha que sair em 5 minutos, beleza? No pico da manhã, para cobrir a quantidade de passageiros necessária para aquele serviço, beleza? Mas, se há muito trânsito, o ônibus consegue sair Olha só, ele consegue sair de Copacabana, ir para o centro e voltar para Copacabana num ciclo de 40 minutos? Se não tiver trânsito, talvez. Mas e se tiver trânsito? Não. Então, ele consegue fazer isso em torno de quanto? De 1h20. Isso significa o quê? Que a velocidade comercial desse ônibus é alta ou é baixa? Baixa. Baixa. Então, quando a velocidade comercial é baixa, você precisa de ter mais ônibus para poder sair a cada 5 minutos no horário de pico. Entendeu? Então ele vai interferir no FO. Não, desculpa. Ele vai interferir no FO, que é a quantidade de veículos operacionais. Isso. Vai interferir na FO, exatamente. Por quê? Porque aí para você... Só a minha dúvida é justamente onde que a velocidade média interferiria. Daí seria realmente na quantidade de veículos em circulação. Porque a quilometragem já é definida pela rota. Sim. E você já percebeu que isso também gera um problema
um problema de... vamos dizer, um problema um perverso, vamos dizer assim, que é o seguinte: quanto menor a velocidade comercial, mais ônibus você precisa ter para cumprir o mesmo quadro de horário. Quanto mais ônibus você colocar na rua, o que acontece? Mais trânsito você vai gerar. Exatamente. Então, isso é um incentivo perverso, ou seja, então, por Você isso... precisa colocar mais ônibus, porque tem trânsito, e colocar mais ônibus gera mais trânsito. Gera mais trânsito. Essa é a questão. Por isso que justifica-se esses corredores exclusivos. No Rio de Janeiro foi lançado o BRS, que é um corredor em que são aquelas faixas azuis, em que nos horários específicos do dia, né? Ali não anda carro convencional. Normalmente anda ambulância, carros de polícia, bombeiro, e liberaram para táxi também, e ônibus. Por quê? Porque aumentando a velocidade comercial, você, além de diminuir o custo do sistema, você precisa de ter menos ônibus disponíveis e você consegue cumprir o quadro de horário. Entendeu? É isso. Com maior regularidade. Não, perfeito. Aí ficou tranquilo de entender. Bom, é isso. Se você olha a fórmula aqui, não tem quilômetros por hora, não tem velocidade. Não, mas está embutido no quantidade de ônibus no fluxo, né? Entendi. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, né? A ideia é a mesma coisa. Já que tem o FO, então também tem velocidade, tem tudo. Entendi. Exatamente. Beleza. Tá? E aqui é o seguinte, olha. Esse ND são os dias. Então, aqui também... na verdade, esses indicadores é mais para você ter uma visão de qualidade do que impactar no cálculo da tarifa. Esse curso, eu estou fazendo ele para você calcular a tarifa, mas ter uma visão também do sistema. Você também ter a condição de fazer análise, e não apenas chegar no valor do preço por passageiro, tá? Então, é legal também ter essa visão ampla, que eu acho que isso ajuda até mesmo a corrigir eventuais equívocos. Beleza, gente? Então, é isso. Guardo vocês na próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Quaisquer dúvidas, entre em contato. É isso aí.